Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos abordar o retorno do filho pródigo. Na narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, encontramos o trecho que Jesus encontrava-se cercado de publicanos, que eram coletores de impostos, e pecadores, quando ensinou a parábola conhecida como o filho pródigo, ou melhor, um filho dissipador de bens. Vamos à seguinte passagem. Lucas 15, versículo 11 a 32. Abre aspas. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-os e nos deleitemos, comendo-os, por este meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse: eis que sirvo tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus tesouros com prostitutas, sacrificastes para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Fecha aspas. E qual é a relação dessa parábola com os espíritas? Bom, nós encontramos uma reflexão da mentora Joana de Ângeles a respeito dessa relação. E ela se encontra no livro chamado Vitória sobre a Depressão, psicografado por Divaldo Franco. Ela se chama O Retorno do Filho Pródigo. Vamos à orientação da mentora. Abre aspas. Analisando a parábola do filho pródigo, deduz-se que o seu retorno à casa paterna tem muito a ver com a condição
dos modernos espíritas, que no passado tomaram conhecimento da doutrina de Jesus e, ricos de conhecimento, de insuperáveis bênçãos, reuniram todos os haveres do sentimento e da inteligência e partiram para as experiências dolorosas no país longínquo da irresponsabilidade e da insensatez. Desperdiçaram todos os tesouros de tempo e de oportunidade entregues ao gozo estafante e perturbador, até o momento em que se sentiram vazios e angustiados, experimentando a grande escassez de meios para prosseguir na luxúria que se abateu sobre a devastada região da alma. Sem provisões morais, nem equilíbrio emocional para enfrentar as consequências das suas dissipações, não encontraram em Sancha para a reabilitação e a sobrevivência, senão entre os suínos dos vícios, tornando-se mais vilipendiados quando então pensaram na suprema misericórdia do Pai e retornaram ao grande lar. Assinalados pelas dores e pela carência de tudo, destroçados e sem condições de apresentar-se como filhos queridos que sempre foram, expressaram toda a sua dor e miserabilidade àquele que sempre os espera com ternura e afabilidade. Enquanto se justificavam pela deserção do lar paterno, pelos abusos e comportamentos insanos, o amor amparava-os, misericordioso, não valorizando a sua queda, nem aguardando explicações desnecessárias. De imediato, o Pai Amantíssimo convocou seus servidores, a fim de que o vestissem com a túnica da dignidade, oferecendo-lhes apoio para os pés feridos e cansados, permitindo que uma alegria se instalasse no reino, porque os perdidos agora estavam achados, e aqueles que se encontravam mortos nas paixões cruéis, agora estavam vivos para a realidade. O seu incondicional socorro e toda a sua assistência irritaram os irmãos mais velhos, daqueles espíritos que se compraziam no mal e os assessoravam nos dias da sua alucinação, que, amargurados, negavam-se a participar do banquete da Boa Nova, toda feita de madrugada festiva e de esperança. Mesmo a estes, o Pai generoso explicou que também os amava, que sempre estivera protegendo-os e compreendia o seu mal-estar, propondo-lhes, no entanto, renovação e arrependimento pelo procedimento doentio que requeria perdão e afeto. Envolvendo os filhos perdidos em afabilidade e doçura, levou-os para as reflexões felizes da temperança, de modo que pudessem refazer as trilhas evolutivas mal percorridas e se preparassem para os futuros cometimentos da renovação moral. Dessa maneira, reencarnaram-se na abençoada escola do Espiritismo, de modo a aproveitar os recursos iluminativos e salvar-se. Fecha aspas. Bom, então, nessa explicação de Joana, o filho pródigo que dissipou os bens, as bênçãos, somos nós, espíritas modernos, né, que, cansados de sofrer, cansados de espiar, nos reaproximamos do Pai. E os nossos irmãos mais velhos, os irmãos que não gostaram do nosso retorno, são os nossos companheiros que nos obsediam, aqueles irmãos que não se comprazem com a nossa evolução, com o nosso soerguimento moral. E Joana prossegue, abre aspas, sem qualquer dúvida, os cristãos novos são aqueles discípulos infiéis e desvairados que malbarataram as dádivas do amor de que Jesus Cristo se fizera mensageiro, perdendo-se no lodaçal dos interesses subalternos, trocando a luz pela treva, a alegria pelo tormento,
a verdade pela impostura. É compreensível que a sua jornada atual esteja assinalada por desafios que foram colocados por eles mesmos ao longo das experiências anteriores e agora se apresentam para ser atendidos. Dores, aflições, solidão e carências constituem o resultado da malversação dos inestimáveis bens de que dispõem colocaram a serviço da alucinação imediatista do gozo em detrimento da aplicação correta em favor da futura felicidade, mediante o trabalho e autodignificação. Os ideais que iluminam as suas vidas são as lições ouvidas no lar paterno, antes do renascimento corporal, que ora se lhes esculpiu no cerne do ser, transformando-se em estímulos imprescindíveis para o resgate dos erros e para a renovação dos compromissos elevados dos quais se divorciaram. Aqueles que persistem, mesmo sob chuvas de calhaus e de desespero, estes conscientes da grave responsabilidade que lhes pesa sobre a consciência ante a sublime concessão que receberam, ganhando a dádiva do recomeço no mesmo país longínquo, quando este se encontrava assolada pela seca e pela escassez de alimento espiritual para a sustentação do seu povo. Compreendendo que os irmãos mais velhos, arraigados no erro e no crime, que se demoram na erraticidade, enciumados e raivosos, espreitam-nos, os filhos pródigos, os novos cristãos, sofrem-lhes o assédio, mas não desanimam, porque a seu turno tem para com eles uma grande dívida, que é o desamor que lhes devotaram, abandonando-os oportunamente, quando por sua vez necessitavam de auxílio e de compreensão. Traídos uns, enganados outros, caluniados diversos e perseguidos na sua grande maioria, enlouqueceram de dor e ainda magoados, recusam-se a recebê-los no coração empedernido, optando pela vingança, em que por enquanto se comprazem. Não admitem ficar à margem, ao mesmo tempo que eles, os seus algozes, são recebidos em festa, e aqueles que se sentem vitimados não fruíram em todo esse tempo a alegria da convivência com seus afetos desfeitos, nem com as esperanças perdidas. É natural, portanto, que a jornada desses filhos pródigos de retorno ao proscênio, ao palco terrestre, seja assinalada por testemunhos, cabendo-lhes empenhar-se para demonstrar que, após terem caído em si, abraçaram novas ideias e estão dispostos a pagar o tributo pelos prejuízos que causaram aos seus irmãos, hoje equivocados. O amor de Deus não tem limites, e por isso mesmo é misericordioso quando a justiça deve ser implantada. É rico de compaixão quando escasseiam os meios de elevação dos causetas criminosos, abrigando todos no seu seio. A ninguém faltam os instrumentos para a renovação e a autoiluminação no país longínquo em que se encontra. Sem qualquer dúvida, há mais alegria no Senhor quando alguma das suas ovelhas que se extraviou retorna ao rebanho. Perseverando no bem em ação, esses filhos pródigos terminarão por sensibilizar os irmãos mais velhos, induzindo-os à mudança de atitude e renovando-se também. Os júbilos serão mais auspiciosos, esperançosos, porque o rebanho da fraternidade estará reunido na seara do amor e da luz, trabalhando para que nunca mais ocorram a fome de paz, nem escassez de sabedoria entre os habitantes do país longínquo. O retorno à casa paterna é sempre feito com a ternura e gratidão, porquanto nenhum lugar no mundo de ilusões existe
que se lhe compare a segurança e harmonia. Fecha aspas. Mensagem bonita, né? Essa mensagem da Joana nos ensina a termos compaixão, amor aos nossos irmãos mais velhos, aos nossos obsessores, porque no momento em que eles precisavam, nós os abandonamos. Nós somos os filhos pródigos, que arrependidos, voltamos à casa do Pai. E é esperável que esses irmãos que sofreram não nos recebam como nós gostaríamos de ser recebidos. Então a Joana pede para que paguemos o tributo do amor, para que esses irmãos vejam a nossa transformação. Os personagens dessa parábola são o pai, que representa Deus, o filho pródigo, somos nós, espíritas cristãos novos, e o irmão mais velho, que figura como um espírito que se compraz no mal, que se magoou, se enciumou e se irritou com o irmão pródigo. O lar paterno, nessa interpretação, é o plano espiritual, e o país longínquo é o plano material. A relação entre os irmãos. O irmão pródigo tem uma grande dívida para com o irmão mais velho, que foi o desamor que lhe devotou, abandonando no momento de necessidade. Por isso, o irmão mais novo deverá sensibilizar o irmão mais velho, induzindo-lhe a mudança. E a expressão cair em si, ela é muito interessante porque foi necessário ao filho pródigo cair em si para buscar o pai. E essa queda foi representada pela miséria econômica, moral e social do filho, que, experimentando fome, desejava saciar-se ao menos com a comida destinada aos porcos, e mesmo assim ninguém lhe dava. Mesmo na intenção de encontrar o pai, o filho pródigo não esperava mais do que ser tratado como um mero servo. E outros personagens do Evangelho também caíram em si antes de despertar. Então, cair em si é um foco de atenção para que mudemos o nosso comportamento. Se a gente buscar literatura espírita no livro Em Busca da Verdade, de autoria da Joana de Ângeles, vamos encontrar o seguinte trecho, o seguinte ensinamento. Cair em si foi o triste despertar de Judas ante a injunção da culpa, desertando mais lamentavelmente através do suicídio, num surto perverso de depressão. Cair em si foi o momento em que Pedro conscientizou-se após as negações, redescobrindo o amigo traído e abandonado, oferecendo então a existência inteira a partir dali, consciente e lúcido para recuperar-se. Cair em si foi a oportunidade que se permitiu à mulher equivocada de Magdala, que se transformou interiormente a ponto de haver sido escolhida para ser a mensageira da ressurreição. Cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma, por aqueles que se comprazem nos conflitos e que se recusam às bênçãos da saúde real. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador da necessidade de encontro, de autoencontro profundo. O sofrimento consciente, que faculta reflexões, convida normalmente à mudança de comportamento, porque expressa distonia na organização física, emocional ou psíquica que necessita de ajustamento. Fecha aspas.
Com essas maravilhosas lições da espiritualidade, encerramos a nossa palestra agradecendo a oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.